Olá, pessoal, professora Helene Moraes falando, e essa é a disciplina Texto e Discurso na Formação Docente. Nós continuamos no módulo 2, tópicos de linguística textual. Já falamos de alguns aspectos e das fases da linguística textual na aula anterior, e agora nós vamos adentrar a unidade 2, os gêneros textuais e discursivos em aulas de línguas. E aqui, a nossa abordagem em torno dos gêneros textuais vai ser apenas uma casquinha de elementos que podem ser mobilizados por você nessa instância. Isso porque o trabalho com gêneros acaba perpassando nos cursos de licenciatura e bacharelado diferentes disciplinas. A ideia aqui é observar como eles configuram uma face conceitual, teórico-prática desta vertente textual que estamos, dessa vertente teórica que estamos estudando. Então, para começar, para a gente pensar um pouquinho, gêneros na escola, né? É conceber a relação, então, de gêneros de texto / discursos, especificamente como objetos de ensino. E isso perfaz, inclusive, os documentos oficiais, né, que norteiam a educação brasileira. Diferentes documentos que você foi estudando ao longo do seu curso, que ainda vai estudar, sobretudo quem é da licenciatura, vai perceber como esses elementos entram de uma vez por toda como objetos de ensino. Os parâmetros curriculares são apenas uma das faces que a gente pode trazer à tona para refletir sobre isso. E aqui eu fiz uma observação que é o seguinte: para além da linguística textual, para além de ser um domínio importantíssimo para a LT, nós temos também um desenvolvimento muito grande, né, da Escola de Genebra, com o interacionismo sociodiscursivo, ISD. No Brasil, há várias universidades que têm focos de pesquisa grandiosos a partir do ISD. Um desses focos é a Universidade Estadual de Londrina, conhecido como UEL, mas nós temos em outras instituições de ensino superior também. E aí, para começar com uma citação, né, de texto teórico, eu vou explorar alguns elementos. Eu peguei da bibliografia da disciplina o texto de Mendes, né, em coautoria com múltipla, e aqui a gente tem, então, a seguinte citação: os gêneros são uma criação dos indivíduos. Então, a gente já começa a pensar nesse gênero como produto / processual, como fruto de falantes reais, e são indivíduos pertencentes a uma esfera de comunicação e compartilham objetivos comuns. Pensar a esfera de comunicação é pensar que cada gênero está adequado a uma determinada situação e atende a certos propósitos. Então, se eu quero, por exemplo, pleitear uma vaga numa empresa, depender do tipo de empresa, um e-mail não vai ser suficiente. Talvez você precise enviar um currículo, que é um gênero específico, ou passar por um outro gênero, que é a entrevista, né, de contratação ou de conhecimento do funcionário, da funcionária. Veja, a esfera de comunicação e os objetivos são duas faces muito importantes dessa criação. Ou seja, a estrutura social na qual os indivíduos estão inseridos é a verdadeira fonte criadora dos gêneros. Mas onde é que os gêneros estão inseridos, né? A pergunta do texto ela é importante para a gente pensar que existem outros conceitos que são subjacentes a essa perspectiva maior dos gêneros. E entre esses outros conceitos, nós temos, então, essa esfera discursiva, né? Esse domínio onde o gênero pode ser ambientado. Pensar no domínio é pensar em suporte. E pensar em suporte é relacionar esse lugar onde o gênero ocorre, onde ele se constitui. Então, eu estou falando, por exemplo, de uma materialidade que é jornalística, que pertence às mídias sociais digitais. Eu estou falando de contextos urbanos, como que acontece quando você tem aquelas placas de publicidade por entre as cidades. Eu estou falando de suportes mais formais, como eu posso ter com o gênero prova, né, diante das mãos, como a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, enfim. Qual é o suporte? O suporte, ele nos diz muito na produção de sentidos sobre esse gênero, porque ele nos conduz a pensar um pouquinho nesse leitor ideal, né, para quem aquele gênero se destina. E, claro, esse construto contextual, ele é fundamental aqui no escopo teórico-metodológico da linguística textual, como você já deve ter percebido. Então, qual que é o papel, então, da linguagem vista sobre o prisma dos gêneros textuais
no âmbito de uma linguística textual. Então, a linguagem ela é central para a análise das condutas humanas. A palavra conduta ela é forte, né? Guimarães e Carnot acabam mobilizando isso em um dos textos também da disciplina, mas pensar em conduta humana é pensar nas práticas, é pensar nos diferentes movimentações culturais e históricas de uma sociedade, e é pensar que essa linguagem como central para a análise das condutas, ela também se compreende as redes, né, de atividades envolvidas nas interações que se dão só porque nós somos seres sociais, né, vivemos em sociedade. E claro, essas interações são materializadas em ações da linguagem e se concretizam discursivamente em um gênero ou em outro. Este, por exemplo, é o gênero videoaula, né? Se estivéssemos quebrando tudo presencialmente, provavelmente já teria sido interrompida por várias reflexões, vocês teriam respondido diferentes perguntas minhas e estaríamos construindo tudo isso conjuntamente, né? E de maneira síncrona, diferente do que acontece com o gênero videoaula. Bom, ainda no papel da linguagem, vejam que eu estou sendo meticulosa em recuperar nesta aula, diferente das outras gravações que fiz, alguns aspectos do texto para a gente pensar de fato em como elementos são fundamentais aqui. Então, o primeiro elemento, qual que é o papel da linguagem? Né? Toda e qualquer ação da linguagem, ou seja, tudo que produzimos quando interagimos verbalmente, só é possível por meio de um gênero. Essa foi uma das grandes descobertas, né? Que para além daquelas tipologias clássicas, estanques, é descrição, é narração, é dissertação, puxa, o domínio dissertativo ele perfaz inúmeros gêneros. O domínio narrativo, então, dentro do próprio gênero aula, há momentos em que eu vou usar o domínio dissertativo, defendendo uma tese com argumentos sobre uma teoria, sobre uma metodologia. Há momentos em que eu vou fazer a narrativa de um processo que nós desenvolvemos aqui, ou vou dar um exemplo narrativo, ou vou abordar uma narrativa numa tirinha, numa história em quadrinhos, numa peça publicitária, num texto poemático, num conto. Veja, esse processo interacional, ele se configura por diferentes gêneros textuais. E aí o foco, né, de uma abordagem interacionista sociodiscursiva ou de uma abordagem da linguística textual acabar recaindo por ações verbais e não verbais das pessoas. E aí aqui do não verbal a gente tem especificamente aquela volta, aquele resgate, aquelas diferentes modalidades de linguagem. E aí, como uma extensão, né, dessa noção, né, de gênero, de texto, a gente tem no espaço escolar essa ideia da relação dialética, né, que os autores, que as autoras mobilizam. Uma relação dialética, porque um gênero ele pode ter lá sua estrutura composicional, sua unidade temática, a modalidade de linguagem, mas para ele se configurar gênero, a gente depende especificamente da interação, da mobilização dele de um locutor para outro, para um interlocutor, né? O leitor tem uma face muito importante aqui. E claro que você já deve ter estudado gêneros textuais em outras disciplinas e adentrado outros elementos, né, dessa seara. O importante é perceber como aqui ele emerge como um construto dentro dessa vertente que estamos estudando. E claro que, se os gêneros textuais configurarem esse objeto de ensino e de aprendizagem, aliás, cabe uma observação importante aqui. No âmbito da linguagem, durante muito tempo se falou em ensino de línguas, ou aprendizagem de línguas, ou ensino, aprendizagem de línguas, ensino e aprendizagem de línguas, e agora a gente já tem evoluído para concepções importantíssimas de educação linguística. Se você não estudou ainda, vai chegar nesse ponto já já. E aqui, especificamente, eu mantive a nomenclatura objeto de ensino de aprendizagem, porque foi a nomenclatura que mobilizou parte das teorias até aqui, né? É uma nomenclatura que diz respeito à forma como a linguística textual tem estabelecido suas bases. E aqui, nessa citação que eu trouxe, o ensino de língua / linguagem na escola deve considerar, então, o gênero como ponto de partida, partindo-se dele para que o ensino não seja fragmentário, né, das práticas de linguagem. Isso por quê? Porque partir dele é partir de formas concretas, diversificadas, contextualizadas de interação, por isso não fragmentado. O que é pensar um ensino
Não daí para falar uma educação linguística fragmentada, porque a educação linguística já pressupõe uma relação interacional. A gente já não consegue falar em educação linguística sem pressupor a interação. Mas o que é pensar um ensino fragmentado? Por exemplo, pensar um ensino gramatical por si só, né? Com estruturas isoladas, desconectadas dos textos, dos contextos, dos falantes, da cultura, da história, né? Bom, e a noção de sequência didática é fundamental, né? É um dispositivo prático, teórico, metodológico, analítico, muito utilizado, né, por professoras e professores em diferentes níveis formativos, nos cursos de letras, por exemplo, sobretudo nas licenciaturas, há estágios obrigatórios, então aquela fase do componente curricular, em que o aluno, a aluna em formação vai se preparar e vai exercer essa docência de alguma forma na escola, muitos estágios são configurados pela montagem de sequências didáticas. Esse conjunto de atividades didáticas com propósitos bem definidos e que vão alçar todas as possibilidades interacionais junto às turmas, né? Então, aqui, conjuntos de atividades articuladas a um objetivo didático, organizadas em torno de um ou mais gêneros, né, textuais, e em torno de um ou mais conteúdos determinados. Porque uma das faces muito importantes dessa sequência didática é a questão temática, né, que perpassa a escolha que fizemos. Bom, e aí aqui eu vou adentrar, eu me segurei muito em todas as gravações para não ficar mostrando, né, obras. Se estivéssemos em uma aula presencial, certamente eu chegaria em todos os encontros com a minha malinha de livros, sou compulsiva, tenho muitos materiais, mas eu quero faço questão de mostrar este livro. Não se preocupe se a visibilidade não ficou boa, porque você tem a referência depois. Práticas de linguagem, gêneros discursivos e interação é um livro do qual eu gosto muito, porque ele vai dar uma série de propostas de atividades práticas para a mobilização dos gêneros textuais, sobretudo como objetos de ensino-aprendizagem ou como faces de sequências didáticas possíveis. Aqui, com base, então, né, nessa proposta, eu segmentei um quadro colorido, grande, muito bom que eles trazem, para você identificar comigo, aqui, para você pensar comigo um pouco, por que os gêneros textuais são essa aposta da linguística textual, ou do ISD, por que eles configuram esse objeto, né, de educação linguística. E aqui nesse quadro, a gente começa a observar, eu trouxe várias faces dele, né, são cerca de 7 ou 8 telas, você começa a observar como que ele permite uma abrangência, né, um processo mais completo no envolvimento entre os sujeitos, alunos, alunas, os professores, as professoras e os textos, esses objetos, né, de manuseio, de interação, textos performados em diferentes gêneros. Para a gente perpassar, como o nosso tempo aqui é curto, o que eu fiz? Eu tentei destacar alguns elementos, vocês vão observar que de quadro para quadro, alguns elementos se repetem, eles voltam, e há faces novas, então eu vou explorar um pouquinho desse aspecto. Na tabela que os autores trazem, então a gente tem as habilidades cognitivas que estão envolvidas. Falar em habilidade cognitiva é pensar nessa interação do leitor, da leitora com este gênero, né? As estratégias de leituras que são possíveis para ativar essas habilidades e nesse contato, quais são, então, os gêneros de natureza escrita que podem ser produzidos aqui, alguns gêneros, né, de natureza oral que estão ligados a essas estratégias e essas habilidades, e olha, a gente poderia avançar, quem sabe aqui na disciplina, em um fórum, por exemplo, você não faça avançar esse elemento junto com a sua turma, produzindo uma quinta coluna, que é os gêneros multimodais, os gêneros imagéticos, não verbais, porque nós temos muito que avançar e há muitos gêneros dessa natureza múltipla de linguagem que nos permite produzir ainda mais habilidades cognitivas ou mobilizar ainda mais estratégias de leitura. Então, aqui nas habilidades cognitivas, a gente tem ali conhecimento, compreensão, análise, síntese, comparação, relacionamento, a avaliação e a compreensão dos jogos de linguagem. Aqui eu destaquei a análise e os jogos de linguagem, porque são duas habilidades que perpassam praticamente todo tipo de interação
humana. Então, são habilidades preciosíssimas, porque no contato com um gênero textual, você consegue, inclusive, desenvolver uma excelente aula de matemática, de ciências, de filosofia, de educação artística, enfim, qualquer que seja o domínio disciplinar, isso é possível a partir de um gênero. E aqui, dentro das estratégias de leitura, que são várias também, a antecipação, a formulação de hipóteses, que é tão destacada, né, na época, sobretudo, né, dos vestibulares, do Exame Nacional do Ensino Médio, mas a gente tem ainda nas pesquisas, né, nos textos no ensino superior, enfim, na pós-graduação, mas a formulação de hipóteses, esse movimento, né, essa ação de pensar realmente, de relacionar conteúdos, metodologias e se lançar questões, lançar argumentos, lançar possibilidades, é um movimento bastante ativo. Então, é uma estratégia de leitura de natureza ativa no contato com esse gênero. E ao alçar esse movimento, fica muito mais fácil identificar enunciadores, identificar quais são os papéis, quem são os leitores imaginados possíveis, quais são as especificidades, né, desse contexto de interlocução e formular inferências, né, através das pistas textuais. Então, aqui nós temos uma série de estratégias, e entre os gêneros produzidos, eu gostei muito de encontrar neste material um gênero que, nas aulas, em diferentes disciplinas, eu ressalto bastante a existência, a importância, que é o gênero resposta. Quantas alunas, quantos alunos estudam, participam das aulas, são ativas e ativos nas reflexões, seja em interações orais, né, no contexto presencial, seja nas assíncronas dos fóruns da vida, enfim. Mas quando chega na hora da avaliação, por exemplo, seja a avaliação ali disciplinar no âmbito de um curso, seja na avaliação seletiva em concursos, em testes seletivos, quantas pessoas não têm problemas e acabam assim tendo péssimo desempenho nas avaliações, e fica aquela incógnita, né? Porque o gênero resposta é um gênero muito específico. Ele requer que você observe essa resposta, uma resposta interpretativa, por exemplo, uma resposta argumentativa, são gêneros diferentes. Uma resposta argumentativa, enquanto resposta, ela pressupõe uma introdução que retoma um enunciado, que retoma uma pergunta, que retoma uma proposta de reflexão, e além de fazer essa retomada, se a gente está numa natureza de uma resposta argumentativa, assim como acontece na dissertação, você vai ter uma tese, você vai argumentar, mas sem perder a estrutura composicional do que é responder, do que é falar com o outro. A face interacional, ela é muito mais acionada, não dá para ter tanto afastamento, e ao mesmo tempo, ela não pode ser uma resposta só opinativa, apreciativa, ela precisa argumentar, ela precisa defender isso. A resposta interpretativa, ela já pressupõe esse adentramento numa esfera, por exemplo, lírica, literária, artística, em que você aciona diferentes elementos. O teu papel não é argumentar ou defender uma tese, mas puxar os fios de determinadas unidades e produzir essa interpretação, esse seu gesto de leitura, esse seu gesto de adentramento a uma questão. Mas ainda como resposta, a resposta interpretativa, ela requer que você retome o seu enunciado, siga uma determinada estrutura interacional e faça o efeito de fecho. Vejam que eu gosto muito de falar desse exemplo, porque a Universidade Estadual de Maringá, a UEM, que é a universidade onde eu me formei, né, no noroeste do Paraná, eu fiz parte, estou mencionando essa universidade porque eu fiz parte de um grupo de professoras, de professores, de pesquisadores, que repensaram a proposta de produção textual do vestibular, né, dessa universidade, e nessa mudança saiu-se daquele padrão, narração, dissertação, para os gêneros, e o vestibular ele ficou durante muitos anos configurado, acho que até hoje ainda é assim, de 2 ou 4 opções, né, de gêneros de 15 linhas que compõem aquele dia da prova de redação, né, desse vestibular. E a resposta interpretativa, a resposta argumentativa foram gêneros que compareceram bastante, né, nessas primeiras provas, desse primeiro modelo, um modelo que ganhou o Paraná, né, que fez com que vários cursos de formação ou a própria educação básica se reorganizasse para proporcionar às turmas
momentos efetivos de uso dos gêneros textuais e discursivos, também como esse objeto de reflexão, não só como interação, mas a reflexão sobre essa interação. E aqui, entre outros gêneros possíveis escritos, tem também a questão da reescrita, que é super importante quando se trata da produção de uma produção textual, né? A elaboração de uma produção textual requer aquele planejamento, do qual já falamos em outra aula, né, aquele rascunho, aquela prévia, a produção em si, e como objeto de avaliação, quando se recebe os feedbacks, quando você tem acesso à correção, né, essa relação com quem corrige, nós temos a possibilidade da reescrita. Né? Toda vez que você for diante da leitura de um texto que você produziu em outro momento, você vai receber esse convite, essa demanda por reescrever, reorganizar, repensar unidades. E é lógico que aqui dos gêneros orais, entre outros, né, possíveis, está o diálogo argumentativo, que é uma estrutura até simples, que pode ser ampliada, né? Pensar o diálogo argumentativo no quê? Num júri, numa audiência, num debate de sala de aula, né? Numa entrevista de contratação de emprego, enfim, há várias possibilidades, né? Num programa de talk show, né? Enfim, a gente tem várias possibilidades de exercício desse gênero. Aqui, gente, eu tentei manter a estrutura original dos autores, mas fui fazendo, às vezes, pequenas adaptações, muito mais para sintetizar e ficar mais harmônica a apresentação visual. No texto, nessa nova tela, né, nessa tela 2, a gente tem alguns elementos se repetindo. Eu destaquei nas habilidades cognitivas a síntese, embora a gente tivesse também a síntese, mas eu acho que aqui ela é fundamental no construto com as outras esferas. A capacidade de síntese é fundamental, não só para a produção de resumos, de resenhas, de referenciais teóricos para textos científicos, mas a capacidade de síntese ela também está para a forma como produzimos conhecimento, diante de aulas, de leituras, de interações diversas. E, claro, se a gente está falando de síntese nas habilidades cognitivas, nas estratégias de leitura nós estamos falando de conhecimento prévio. Como é importante ativar, conhecer nossas alunas, nossos alunos, para, produzindo esse conhecimento prévio, conseguir perceber o que é de mais, o que é de menos, o que pode acrescentar, o que dá para subtrair, né? Esse é um elemento fundamental. No caso aqui das turmas de educação à distância, a gente sempre que vem produzir o material para uma turma, conversa com professores, com tutores, com a equipe, né, pedagógica, para saber um pouco mais, né, sobre o estilo de alunas e alunos, para que esse processo minimamente possa ser possível, né, de ter esse imaginário sobre a turma. Aqui, nas estratégias de leitura, a identificação de humor é o que os autores trazem, mas a gente podia pensar a identificação da crítica, da sátira, da comparação, né, das alusões, há elementos outros que a gente poderia movimentar. E a identificação do receptor. Eu destaquei a palavra receptor, embora eu não goste muito de usar essa estrutura, é uma estrutura que foi muito mobilizada na época dos estudos da comunicação. Você já deve ter visto isso, estudado Jacobson, né? Quem nunca estudou as funções da linguagem, emissor, receptor, canal? Mas aqui a ideia de receptor ainda é uma ideia muito passiva, de alguém que simplesmente recebe, que é quase uma tábula rasa. Eu prefiro pensar a identificação de interlocutores possíveis ou imaginários, mas respeitei a estrutura trazida pelo texto. E aqui no âmbito dos gêneros produzidos, eu destaquei, entre as outras opções ali, a charge, que é um queridinha, né? De licenciandos, licenciandas, sobretudo quando estão na fase dos estágios obrigatórios, muitos planos de aula, muitas sequências didáticas são configuradas em torno da charge, sobretudo porque ela tem essa conexão com uma determinada cultura e um determinado momento sociohistórico, nos convida a adentrar esse universo, mexe com as concepções prévias, mas, ao mesmo tempo, a charge também tem sido objeto de memes na internet, porque algumas são, assim, culturais nas provas, né, de professoras, de professores de língua portuguesa, de linguística e assim por diante. E a gente ainda tem aqui no domínio oral o diálogo argumentativo. Bom, nessa terceira tela, eu marquei como destaque a habilidade da compreensão, que é completamente diferente da decodificação.
compreender é dar um passo a mais nesse processo interacional com um texto ou com um gênero, e automaticamente, como eu peguei a compreensão, aliás, eu chamo a atenção aí que existem diferentes correntes para falar da diferença entre compreensão e interpretação. Você já pensou sobre isso? Em algumas correntes, a compreensão é você ficar nos limites do texto, sem relacionar com o mundo exterior, entre aspas. E a interpretação é essa navegação em que você relaciona com o mundo exterior. Em outras correntes, a gente tem um movimento contrário. Basicamente, essa diferença é o que vai marcar o desempenho de muita gente nas provas de concurso. Por quê? Porque numa prova com questões objetivas, o seu universo é restrito à relação entre o que está nas alternativas e o que um texto, por exemplo, estimulador que comparece ali na questão requer, ou o próprio enunciado. Já as provas de redação, elas te convidam a fazer esse movimento de adentrar o que está ali, mas ir além, para puxar os seus argumentos, os seus conhecimentos prévios, defender, por exemplo, uma ideia, ou interpretar uma ideia, enfim. Há universos bastante diferentes aí. E essa diferença também perfaz porque que muitas questões de concurso recebem aquele monte de recurso, né? E acabam tendo que mudar gabarito e assim por diante. Bom, dessa habilidade cognitiva, quais são as estratégias de leitura, né? Entre as estratégias, a gente aqui tem no material a noção de identificação. A noção de identificação pode ir além, não é só identificar, mas aventar mesmo, né? Quais são os possíveis contextualizadores? A que contextos, por exemplo, a gente pode fazer referência? Na aula anterior, nós vimos 2 textos que eram verbo-visuais, que poderiam perpassar diferentes momentos da história. Identificação de teses e argumentos e a própria identificação do posicionamento crítico ou a própria formulação de posicionamento crítico. Porque quando estamos lendo, a gente também está produzindo um texto. Nossa leitura, a forma como a gente vê um gênero, um texto, também é a escrita de uma concepção. E essa escrita desse posicionamento crítico também é uma estratégia poderosa. E aí, nos gêneros escritos possíveis, eu marquei a carta argumentativa, eu gosto muito da carta argumentativa, embora hoje em dia ela tenha se configurado mais em um e-mail argumentativo, né? Também muito mobilizado na educação básica, enfim. A resenha, que é objeto de ensino-aprendizagem, objeto de educação linguística em diferentes níveis formativos, e o próprio texto poemático. Aqui, nesta 4ª tela, eu mantive sem destaque as habilidades cognitivas, mas destaquei nas estratégias de leitura 2 aspectos. A apreensão dos aspectos estéticos do mundo ficcional, e aí pensar essa estética em gêneros ficcionais é fundamental. Olha, gente, há muita teoria que tem feito assim menos diferenciação do que é ficcional, entre aspas, do que é o real. Mas esse elemento ficcional, esse que está para a estética, ele é cada vez mais imprescindível, sobretudo quando se trata de pensar os gêneros na educação básica, porque muitas pessoas ainda não têm acesso legítimo e contínuo, por exemplo, a texto ficcional, ao universo do ficcional, a forma como o ficcional compõe a nossa vida. Então, qualquer estímulo, inclusive hoje com os museus virtuais, a gente tem condições de levar alunas e alunos a lugares onde talvez sozinhas, eles não conseguissem ir, seja por questões sociais, por questões de disposição geográfica, né? E junto, então, dessa apreensão, perceber, né, desenvolver a inferência da sensibilidade e da imaginação. A sensibilidade, que é a palavra de ordem deste nosso momento hiperconectado. Produzir, treinar a percepção e a construção e o refinamento dessa sensibilidade não é só um fomento à imaginação, mas é também um fomento para uma vida mais justa, mais equilibrada, né, no meio de um turbilhão de coisas. E aí, dentro dos gêneros escritos, aqui eu destaquei 2, né, tanto o relato, que é uma fonte muito importante, né, para o duro com a narrativa, e o próprio conto, que perpassa muito espaço durante um determinado momento, né, do ensino médio. Nesta 5ª tela, eu focalizei as estratégias de leitura, especificamente o levantamento de informações,
Volto a dizer, no mundo hiperconectado, levantar informações é fundamental para a gente combater fake news, para a gente não incentivar, né, a desinformação. E aí o gênero produzido e escrito, eu destaquei a carta ao jornal, que quase não existe mais, hoje em dia tem muito mais esse engajamento na rede social, a postagem, o comentário em rede social. E o gênero produzido, a apresentação oral de história, que é muito importante para turmas diversas, né? Sobretudo entre as comunidades indígenas. Na sexta tela, então, eu marquei a identificação das ideias centrais e secundárias, saber perceber o que é elementar e o que é periférico é fundamental para resumir, para resenhar, para se posicionar criticamente. E aí, enquanto gênero escrito, poderiam ser vários, aqui o texto vai marcar o artigo de opinião, que é o queridinho da fase final do ensino fundamental, início do ensino médio, e, de certa forma, no superior, em cursos de comunicação, de jornalismo, de publicidade e propaganda, né? São esse construto. E a gente mantém ainda, né, nos gêneros orais, a possibilidade do diálogo argumentativo. Nessa sétima tela, a interligação e a associação de conceitos, essa relação entre a teoria e a prática, uma teoria e a prática, uma prática que podem ser indissociáveis de todo o processo de leitura, como gênero escrito, a entrevista, que aí pode ser entrevista escrita, pode ser entrevista oral, pode ser entrevista via, né, língua de sinais, e como gêneros orais, o depoimento, né, relato oral, e eu poderia colocar aqui o relato sinalizado, quando se pensa do usuário da Libras. Oitava, e se não me engano, última tela, né? Nós temos como estratégia de leitura esses efeitos reflexivo-interativos da leitura na realidade do leitor, que é você se transportar para aquilo que está lendo, observar a partir daquele gênero como ele se relaciona com o seu mundo, com os seus conhecimentos prévios, e seja com o seu mundo atual, com o mundo passado, ou, né, com o que está por vir, com as possibilidades. Essa é uma estratégia poderosa que já adentra aí as faces mais aperfeiçoadas no contato com essa leitura. Como gênero escrito aqui, o destaque é para o mini ensaio. Ensaiar é algo que deveria fazer parte da educação básica e do ensino superior em vários momentos, e que parece-me que a cada vez mais a gente cria outras possibilidades ou bate em outros gêneros já mais comuns e deixa passar, né, a riqueza do mini ensaio e os gêneros orais produzidos no seminário. Aqui eu quero fazer uma observação importante, né? Professoras e professores em formação, né? O seminário é um gênero que não está dado. Se você vai solicitar um seminário numa turma, você precisa explicar teoricamente como você concebe o seminário, quais são os critérios avaliativos, orientar para a produção desse gênero, não é só pedir uma apresentação oral, porque o seminário ele requer uma série de especificidades, inclusive com referências bibliográficas bem delimitadas, com incursões teóricas, com uma apresentação em um determinado tempo estipulado, com regras com relação à quantidade de membros, é individual, é em grupo, qual tipo de grupo é indicado, né? Quais materiais prévios esse grupo vai ter que entregar, como que esse seminário vai ficar para toda a turma, haverá um slide, um handout, o que é que vai se consolidar no fruto desse seminário final para o contato com todos os outros integrantes, as outras integrantes da turma, né? Bom, e aí, passado então todos esses elementos, eu escolhi falar um pouquinho dessas relações mais pedagógicas, pensando no foco do módulo, da unidade, da própria disciplina. Então, algumas considerações finais que ficam para a gente, né? Os gêneros textuais, eles potencializam as competências do sujeito, da sujeita, com relação à própria língua, esse conhecimento, saber mobilizar, saber compreender como isso foi mobilizado, ou aventar possibilidades de mobilização é muito importante. Pensar, inclusive, sobre o papel. Nas leituras, vocês serão estimulados a pensar o papel dos gêneros midiáticos, sobretudo, em relação a uma gramática que tem sido chamada de gramática contextualizada, como, por exemplo, parafraseamento, o discurso relatado comparece no jornalismo, a modalização da qual já falamos em alguns momentos. Veja, não é simplesmente estudar o advérbio pelo advérbio, mas alguns advérbios, enquanto modalizadores, nos permitem perceber que essa objetividade, né, que é tão
prometida em alguns momentos da história por alguns veículos jornalísticos, na verdade é só uma construção, né? Aqui, os gêneros literários ou gêneros literário/artísticos, né, também favorecem abordar aspectos que são culturais, que são identitários, a própria variação linguística, né, toda essa relação com a diversidade. E os dois últimos pontos eu trago especificamente das leituras incentivadas na bibliografia da disciplina, que é assim, aqui é pensar que os gêneros são frutos de invenções individuais, não, ok? Que amadurecem e que se tornam formas relativamente estáveis. É importante pensar que relativamente estáveis dá para os gêneros algumas características que são comuns. Então, a gente tem alguma estrutura que a gente já reconhece do que é uma novela, do que é um anúncio publicitário, mas relativamente, porque não são totalmente estáveis. Há diferenças, inclusive pela criatividade. Muitas vezes você está diante de um anúncio e não percebe, parece estar diante de um filme e, de repente, no final, você percebe que era um anúncio. Essas movimentações, essas diferenciações, elas são possíveis. E aí, pensar nessa relativa estabilidade ocorre em virtude das rotinas e dos lugares sociais em que o gênero se fixa, considerando aí sempre, gente, o que é elementar, o contexto cultural, o contexto social, de forma que alguns gêneros são bem vistos em determinados contextos e outros não. Não, né? Então, por exemplo, algumas instituições de ensino não ensinam a fazer recurso, não ensinam a fazer carta de repúdio. Por quê? Né? Por que esses gêneros nem sempre comparecem em algumas instituições? Quais são os interesses, né, em não movimentar esses gêneros, né, nesses contextos? E aí, para finalizar essas considerações, os gêneros se distribuem em duas modalidades. É que eu quero fazer uma observação. Aqui, neste texto teórico, neste momento histórico, né, as modalidades oral e escrita, mas nós já vimos que a gente pode ter a multimodal, né, a verbo-visual, mista, sincrética, né, em um contínuo, variando entre os mais e os menos formais nos contextos. A noção de formalidade é importantíssima e é contextual, vai depender de situação para situação, vai depender de modalidade de linguagem, vai depender de momento sócio-histórico, né, de interlocutoras e interlocutores envolvidos, e dentro, então, desse contínuo, os textos que são escritos para serem lidos e os textos orais, que podem ser transcritos e se materializar de outra forma, são esse elemento fundamental, ok? Essas são as referências, né, mobilizadas aqui num conjunto maior, né, para esta aula, mas eu espero que você, instigado ou instigada por essa casquinha, por essa introdução aos gêneros, comece aí a pensar como tudo que utilizamos em termos de interação perpassa essas estruturas. Um abraço e até a próxima aula.